Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um CuraCast. Hoje um CuraCast especial. A gente está com uma pessoa aqui que é uma referência para a gente, tá? Na parte de oncologia e também, né, sabe um pouco de tudo. Eu sou o Vitor Barros, vocês já me conhecem. Eu E sou o eu vou Bruno deixar o Ferrari. Bruno se apresentar. Olha só, ia ser um gancho perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Você é da casa, né? Pode se apresentar. A gente vai falar hoje um pouco sobre mastocitoma, mas antes disso, fala um pouco sobre você. Não, bom que começa com a régua bem baixa, né? Só que não, assim, sabe pouco de tudo. Porque assim, pouco de tudo é o quanto amplo isso é, né? Sabe muito, mas de forma rasa. Forma de raça, vamos falar muito rasa sobre filosofia. Mas, não, primeiro que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Vocês são pessoas que eu tenho uma grande admiração, me servem como uma inspiração como profissionais, né? Então, uma pessoa que desde a graduação, né, a gente tinha ali um certo contato, né, meio que distante, mas ainda que já mostrava ali um mega profissional que seria ali depois, né, com o tempo e com o futuro, né? Então hoje é uma honra estar de frente a ele, né, uma Que é isso? apreensão. E não preciso nem falar, né, de estar na frente do Vitor, né, que É neurologista, né? eu tô escutando Neurocirurgião. coral de anos que trabalha. Então, você fica um meio mais honrado. Eu fico também. Difícil conviver. Mas, assim, de essência, né? Então, eu brinco, né? Que apesar de ter migrado para algumas outras áreas da veterinária, minha essência é trabalhar com oncologia clínica, né? Então, eu sou oncologista clínico, trabalho isso no dia a dia, era e hoje é uma realização, né, de vida trabalhar só com oncologia, especificado nessa área, né? Tenho trabalhado também com a docência, também vinculado à área de oncologia e cuidados paliativos, aí que foram as outras paixões que fui desenvolvendo. Legal. Você fez sua residência, foi na UFRJ? Isso, RJ? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. isso, É UFRJ. Sempre tem o trabalho ali, né? Que é Aham. o UFR Rural. E Rural. foi em oncologia especificamente, né? Foi oncologia, né? Não, mas antes disso, eu estava querendo só Ah, manifestando a gratidão para vocês, queria trazer o seu presente no curso. Sério, Com medo real desse. só presente. Que eu trouxe um presente pra minha coleção, né? nossa, eu tô muito De honrado. carrinho, né? Então tem uma Mas coleção é zoeira ou você tá falando, você vai Não, pegar de volta isso aqui? não, tô dando vocês. É verdade? Isso Muito é muito especial, que é o obrigado. meu Pô, primeiro obrigado carrinho de mesmo, coleção do pô. Hot Wheels. Sério? Sério. Muito obrigado, Que meu isso, Deus, tô mano? honrado. Obrigado, mas eu tô com medo. Vou abrir aqui pro pessoal ver. Acabou. Ele, ele acabou de desvalorizar o presente. 100%. Ó, pessoal, mas é um carrinho mesmo, Deixa eu ó. mostrar ela Todo mundo pra. deixa ele aqui, pro pessoal ver. Não vou colocar lá na frente, não, senão vai desfocar. Daniel, muito Mas obrigado. A gente obrigado. fica muito feliz, viu? Tava há 40 anos embalado, É. não aberto de propósito, e veio o Vitor e abriu o presente. Não, isso eu comprei recente, eu comecei a coleção. Era o único, mas Mas só uma pergunta, ele não pode sair da caixinha? Ah, tudo bem. ele era novo ainda. Cara, você vou começar na coleção, porque Entendi. Mas sim, Eu abri, eu não sabia. Entendi. Essa aqui é o seu primeiro da coleção e o último agora, né? Entendi. Gente, mas vocês concordam comigo? Você Obrigado. me deu o presente, eu tenho que abrir? Não é? Então, obrigado, Daniel. Obrigado pelo presente da Hot Wheels. Vamos deixar isso aqui. Então, vamos emendar um assunto do Hot Wheels, né, pra oncologia, né, gente? Isso. Daniel, vamos lá, deixa eu. De verdade, obrigado, tô muito grato aqui pelo presente agora. Mas queria saber o seguinte. Me deu até vontade de começar uma coleção de carrinho agora. Eu tinha quando era criança, sabia? Deixava na parede do meu quarto. Vou levar pra mim, né? Do Cura Curso. Não, Tô brincando. não cura curso. Especial, vai deixar aqui. Dani, seguinte, olha, a rotina nossa, né, de oncologia, né, hoje cada vez mais a gente se depara muito com tumorações de mama, né, mas tirando as tumorações de mama, a gente se depara muito aí com os linfomas, mastostomas, eu acredito que grande parte hoje sejam os tumores de células redondas, né?
Então, para quem não sabe, a gente divide, né? A gente tem uma breve classificação aí, né, de tumores epiteliais, mesenquimais e de células redondas, né? E dentro desses células redondas a gente tem os mastocitomas, e que é o assunto de hoje, né? Então, é um tumor de casuística muito grande e que eu acho que mais a gente está muito bem assistido aqui, ter você aqui para falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para qualquer pessoa que acabou de formar da graduação. Eu falo muito assim, olha, em 15 dias você formou, provavelmente você vai pegar um mastostoma, porque a rotina é muito grande. E aí, qual que é o papel, né, do clínico veterinário geral, né, quando ele encontra um paciente aí com uma suspeita de mastocitoma? Qual que é o papel dele desempenhar nesse primeiro momento? Pergunta super simples. Né? Você já vai falar, você já vai falar tudo, né? De 40 artigos que você leu? Mas é porque, ó, o maravilhoso do mastostoma é porque, assim, é muito fácil triar o paciente com mastostoma. É porque qualquer coisa pode ser mastostoma. Então, assim, com uma verruga, Uhum. grosseiramente falando, pode ser mastostoma, a placa pode ser mastostoma. Humor das mil faces. É tumor das mil faces, né? Então, acho que isso representa uma facilidade diferencial, ao mesmo tempo, eu acho que uma complexidade aí de abordagem, inclusive, do que a gente vivencia da dor de cabeça, que é tratar com mastocitoma, né? Então, Sim. eu costumo, quando a gente está discutindo, né, com o pessoal, né, com toda a equipe, de falar que mastocitoma é aquele cara que já destrava todo o caos para acontecer e foi tudo bem. Uhum. E fala assim, tá tudo bonitinho. Uhum. E o caos acontece, né? Então, ou seja, não tem regra para nada. Mas, de uma forma geral, acho que alguns cuidados que a gente tem que ter, eu acho que começa do princípio. É uma coisa que o meu orientador de residência falava muito, batia muito na tecla. Da necessidade do clínico compreender que ele está num papel essencial de triagem de todos os diferenciais possíveis dentro da medicina interna. Uhum. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, desses diferenciais, né, de avaliar, ter um pouco uma compreensão ali, né, das principais causas do problema, eu começo pela epidemiologia. Né? Então, estou atendendo um paciente que tem histórico de atopia, um paciente braquicefálico, um paciente que já tem um nódulozinho que tem oscilação de tamanho, que às vezes cresce, às vezes diminui. Acho que isso é um dos primeiros insights, a gente olhar e falar, putz, né, tá estranho isso aqui. Fica vermelhinho, depois volta ao normal. Então, são as primeiras coisas que faz a gente abrir o olho e começar a suspeitar do mastocitoma. E aí a gente parte do princípio da investigação, que a gente vai ter algumas etapas, né, talvez que a gente vai discutir isso um pouco mais adequadamente aqui nesse segmento, mas assim, que aí vem do beabá, da oncologia, que às vezes é meio que subjugado também, que é histologia, biópsia, compreender essas etapas. Nosso primeiro passo é olhar, pensar em câncer, pensar no mastocitoma, que eu acho que entra no link da tua pergunta, né, no viés da tua pergunta, no sentido de a maior complexidade, o maior desafio que a gente tem hoje na oncologia é pegar muito tardiamente o paciente com mastocitoma. Porque antes disso ele é tratado por várias situações, é só dermatopatia. Aí faz um corticoidezinho, melhora. Mas por quê? O corticoide faz parte do protocolo de tratamento do mastocitoma. Uhum. Não é nada, é só uma verruguinha, não tá crescendo, então é bonzinho, isso aí é um lipoma. Uhum. Né? E é um tumor que deve ser abordado precocemente. Então, essa morosidade de intervenção talvez é o que mais reflita nos desafios que o oncologista vivencia lá na frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre a atopia. A atopia é um fator predisponente para o mastocitoma? De certa forma, sim, né? Que a gente poderia pegar dois parâmetros, né? Um que boa parte dos pacientes atópicos, né, pegar os braquicefálicos, de forma geral, eles têm uma certa predisposição, né? E bulldog francês, shih tzu, lhasa, e ao mesmo tempo que, independente se for um paciente que tem uma raça predisponente, a gente parte do princípio que qualquer potencial inflamatório crônico, ele vai ser carcinogênico. Sim, Né? verdade. Então, os trabalhos hoje da oncologia, dentro da parte da base ali, dos primeiros gatilhos ali mutacionais, de transcrição ali, de codificação errada do genoma, está muito associado à inflamação crônica. E aí, a atopia, a gente está falando de um paciente que, desde filhote, já começa a enfrentar, talvez que demora um pouco mais para manifestar a clínica, mas que tem ali uma estabilidade, que tem uma resposta inflamatória exacerbada, Uhum. e aquilo ali vai perpetuando até um ano que eu faço uma transcrição errada do genoma. Então, isso seria um fator desencadeante ali a longo prazo para esse paciente desenvolver uma mastocitoma. Entendi, Eu acho que legal. só, né, acho que complementando essa parte, porque, querendo ou não, vai estar muito associado ao comportamento do mastócito também. Aham. Né, que a gente esquece, às vezes, nem só do É. câncer, esquece do mastócito. Exatamente. É porque assim, quando eu falo do mastocitoma com o tutor, às vezes eu lembro também de como que o mastócito funciona, né? E eu lembro até, né? Você podia até comentar um pouquinho pra gente sobre qual que é a função do mastócito, né? Assim, que se ele
porque ele tem grânulos, ele tem, né, uma série de funções dele que está diretamente relacionado quando ele se torna neoplásico, né, com algumas síndromes que a gente vê, né, gastrointestinal, e tudo. Você pode explicar isso pra gente? Acho de forma essencial é lembrar que ele compõe ali uma das vias de cascata inflamatória, ele vai fazer um intermédio ali, na verdade, diretamente, né, com a ativação de cascata inflamatória, vai liberar muitas citocinas, vai liberar alguns granos de histamina, e podem também vincular essa parte das intercorrências, né, do paciente com mastocitoma numa desgranulação mastocitária. Só que antes disso, né, como perguntou, ele vai ter uma ação muito forte em respostas alérgicas, principalmente, até que tem uma íntima relação com o recrutamento eosinofílico. Isso é uma coisa que ajuda bastante. No diferencial citológico, às vezes, né, ela tem uma punção ali da lesão, tá cheio de mastócito, um monte de recrutamento de eosinófilo. Isso já pode direcionar a suspeita diagnóstica. Mas em situações normais, ele vai, inclusive, esses grãos ali que são liberados, é o que gera uma resposta esperada. Eu acho o melhor exemplo que a gente tem na reação alérgica. Né? Então, teve ali uma picadinha de um inseto que vai ter aquela resposta de rubor, de tumor, de inchaço ali, um pouquinho de prurido. É justamente uma boa parte dessa parte do recrutamento que teve ali do mastócito, essa liberação de histamina, esse recrutamento inflamatório, essa sensação de prurido, e é o que a gente vê depois do paciente mastocitoma que por relato, às vezes não, que ele fica coçando o tempo inteiro. Ele fica incomodado, quando eu pego ali, ele fica mais confortável. Né? Então, um pouco desse caminho ali de origem dele de base mesmo. Aí, Daniel, aproveitando tá essa questão aí, né, que você falou da degranulação, queria te fazer uma pergunta. A gente pode fazer citologia em mastocitomas? Eu acho que o que muda não é a restrição, né? A gente vê esse estigma, ou esse mito que foi Esse criado, mito, né? é que assim, nossa, se eu olhar para uma mastocitoma por muito tempo, né? Então a gente fica ali 5 minutos olhando, ele vai sentir incomodado e vai desgranular. O paciente morre. Então, citologia jamais. Só que eu acho que a questão é mais, se eu tenho suspeito de mastocitoma, se eu estou pensando ali nesse risco, né, do paciente ter uma cascata de desgranulação e as consequências, eu vou preparar, eu vou me preparar para essas intercorrências. Basicamente antistamínico. Né? Então, a última recomendação é, se estou suspeitando, faz um antistamínico antes. Qual que é a função do antistamínico? Que aí vem outra falha, ou talvez eu acho que incompreensão da escolha da classe do antistamínico, né? Que a gente não pode também botar todo mundo no mesmo grupo. Que é lembrar que eu estou pensando em desgranulação, estou pensando em inibição de H1, né? Que o antistamínico ali da primeira cascata, não no H2, né? Uma famotidina, cimetidina, que estou pensando já lá no estômago, pensando em outra Sim. via ali. Então, o antistamínico seria uma forma de prevenir, né, essa intercorrência, apesar de sendo bem sincero, assim, hoje a minha conduta é sempre na suspeita, como eu falei, muitas vezes um diferencial, sempre vai ser um diferencial, a gente faz o histamínico ali 10, 15 minutos antes da punção, mas foram poucas as vezes que eu vi esse paciente de fato desgranular. Isso vai entrar para outros fatores também. Qual que é o grau, qual que é a diferenciação, que é outra questão, né, que às vezes é um pouco confundida também, de achar que às vezes o mastro mais agressivo, que mais desgranula, Contrário, né? Na verdade. isso é uma inversão, né, na verdade, do comportamento. E às vezes eu explico para o tutor, principalmente para os estagiários, o pessoal da graduação, quando tem essa dúvida, né, nossa, mas me falaram que se eu funcionar, o paciente ele vai morrer por conta disso, a gente não funciona, vai direto para cirurgia. Acho que um exemplo meio banal que eu gosto de colocar é que, cara, se uma agulha de 8 milímetros de diâmetro for o suficiente para esse paciente morrer, isso porque eu não preparei esse paciente com antistamínico antes, mas ao mesmo tempo, se ainda assim esse paciente teve uma descompensação, cara, qualquer coisa faria aquilo ali. O paciente ter trombado ali na quina da parede ia fazer desgranulação. Se ele coçasse, ia A desgranular. gente tem que lembrar, né, que a gente tem uma suspeita, a gente precisa do diagnóstico, né? Portanto, além de tudo isso que você falou pra gente, né, até o momento é só uma suspeita, né? E a citologia é uma das formas de diagnóstico, né? Então, existe esse mito aí, mas que ele é realmente que a gente tem que tomar cuidado pra não levar ele ao pé da letra, né? E deixa eu fazer uma pergunta assim, porque eu sei que a gente pega a nossa experiência e o lixo pode ser é a mesma coisa, né? Mas eu queria saber na experiência de vocês, assim, quantos pacientes que vocês já viram essa degranulação acontecer na citologia a ponto de virar uma emergência, Dois A casos. ponto de emergência, 3 casos. né? Então assim, E teve coincidência. aham, Todos Sharpei. Uhum. todos Sharpei. Todos. Putz, um dos meus foi Sharpei também, realmente. Então, Mas até é porque legal. Sharpei, né, desenvolvem geralmente mastostomas de baixa graduação, né? Né?
Na verdade, é verdade, tem mais de na alta. verdade é o contrário mesmo, só Só que a gente nesse percebe um caso comportamento mega específico, agressivo neles, inclusive até é, com manipulação de inflamação. Só que eu acho que o que influencia muito no Sharpei, pelo menos a rotina que eu tenho, né, quando eu chego, o Sharpei que dá um pouquinho de frio na espinha, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É, porque não vem aquele nódulozinho delimitado, sempre vem é, aquela placa que pega tudo. Então, eu acho que isso envolve também uma população muito heterogênea ali. Eu acho que de cascata inflamatória também é muito exacerbada. Uhum. Mas, por exemplo, se pegar nessa relação de diferenciação boxer, que é o injustiçado muitas vezes, né? Todo mundo tem medo, boxer tem muito mais pessoas turmas. Tem. Mas na grande maioria das somas de boxer são de baixo grau. Não são. uma, Eu só assisti isso aí, geralmente boxer, pouquíssimas. Eu acho que não lembro nenhum boxer, não lembro nenhum boxer nem ter feito aquele sinal de Darier, né? Que é quando faz a punção e já incha ali na hora, aumenta ali na hora. E, teoricamente, seria o mais propenso a ter essa uma intercorrência. coisa que a gente acaba até determinando, até mesmo para citologia, para ajudar, né, é perguntar se tem o sinal de Darrier, né? Então, na verdade, para o seu ouvinte que não sabe, né, o que é sinal de Darrier, né, é quando realmente a gente faz a mobilização daquela tumoração e ela degranula, né, heparina, histamina, né, e aí com isso gera-se o sinal, né, que é uma demaciação, né, uma hiperemia ali, né. E aí isso pode direcionar a gente talvez fazer um antihistamínico que a gente chama citologia, né. Acho que aquele negócio, anda cheiro e se comporta, né? Você vai assim, tá Justamente. com cara ali. E é bom que a gente vai aprendendo, vai aprendendo até a como falar, né? Falei um bem goianês ali, Darier. Aham. Eu falei como? Você falou bonitinho, né? Darrier. Darier. Ah, Me entendi. senti, me senti É pra você ou mas não? nossa, mandei um goianês no Darier. Mas isso é legal, Legal. isso. E assim, e localmente a gente vê esses sinais, né? Mas tem outras repercussões sistêmicas disso? Assim, me fala um pouco do que é a repercussão sistêmica do mastostoma. Você falou que localmente ele incha, diminui, tem o sinal de Darrier, né? Mas e sistemicamente também tem um reflexo no animal? A gente não vai ter uma regra, né, de qual vai ser a repercussão que esse paciente vai ter, mas que normalmente a gente percebe, principalmente, só alterações gastrointestinais, né, tem alguns trabalhos se fizer avaliação, né, só de constatação de hiperestaminemia circulante no paciente com mastocitoma, observava-se cerca de 40% dos pacientes eles tinham algum nível, né, de hiperestaminemia e com alguma repercussão já em sistema gastrointestinal, em destaque para estômago e região duodenal, né, que seria a região mais comum de fazer ali, ulceração por desgranulação. E aí, né, eu acho que é num sentido, assim, a gente às vezes classifica muito assim, a gente está vendo a alteração, mas teoricamente, então, 40% dos pacientes que a gente atende com mastocitoma, é claro, falando para esse paciente mais de baixo grau, ele já poderia ter algum nível já de peristaminemia, que talvez não está tendo repercussão clínica, mas que já está causando alguma lesão ali, né, insidiosa, digamos assim. Daí eu acho que essa se destaca como a primeira preocupação, porque, cara, fez um sino perfurante, pode ser um óbito agudo do paciente. Né? Então já tive, né, muitos colegas relatando sobre isso, né? O paciente estava bem, em casa, o doutor estava triando, pronto para cirurgia, e o paciente teve morte aguda. Ah, Às vezes uma suspeita pode ter sido isso, às vezes o paciente teve sim. uma, Você já pegou né, um caso assim? deu Eu praticamente nunca não, peguei também. né? Mas Comentar de alguns casos que a gente falou que eu lembrei, porque você falou de Sharpei, eu nunca tinha feito associação assim direta do quantos pacientes com Sharpei com mastostoma que eu vi que era agressivo. Mas realmente no Sharpei é muito agressivo nos pacientes que eu peguei, né? Agora voltando, os piores foi no Sharpei. E teve um Sharpei que eu atendi que eu sempre achava que essa úlcera gastrointestinal era um pouco de mito, né? Na minha cabeça, se eu não vejo, eu achava que isso. E aí eu Sharpei uma vez na residência, ele é um tumor muito grande aqui na região do peito, ulcerado, e a gente falou assim, e aí fez a radiografia do abdômen desse cachorro, de tórax, e no tórax pegou o abdômen. E aí, o estômago do cachorro estava lotado de corpo estranho, lotado, 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 lotado. E aquele tumorzão ulcerado aqui na região do peito. E aí, o que acontece? A gente foi para a cirurgia para retirar aquela massa ulcerada sem margem, porque estava ulcerado, ele estava comendo aquele tumor ulcerado, sabe? Era pendular, o tumor pendular Sim. ulcerado. E aí, quando a gente abriu o estômago desse cachorro, o estômago dele era úlcera, assim, do início lá da carne até o píloro, era assim, muita úlcera, tinha destruído praticamente quase toda a mucosa, e o que ele estava comendo, eu acho que era, na verdade, o que tinha lá era brita, então ele ficava numa oficina e comia brita, e aí, tipo assim, eu acho que ele comia porque tá. tava irritado o estômago, sabe, e aí quando a gente fez o estomatológico era mastro,
dessa massa inflamada lá, né, Tudo se ulcerada. encaixou, né? Não, mas tudo se encaixou. Mas antes a gente olhou aquele estômago todo ulcerado. Não tinha um corpo estranho grande lá, assim. Sei lá, a gente achou que a ingestão de corpo estranho fosse secundária ao processo de gastrite. E aí, quando saiu o resultado de mastro, aí tudo fez sentido, sabe? Tudo fez sentido. Deixa Então, uma coisa. assim, realmente é importante. Você falou de que 40% deles vão ter alterações gastro, né? Assim, É só. Pode falar. Como que eu falo assim, ó, o bom sobre mastocitoma é muito bom de falar, porque assim, é facilmente a gente pode entrar em confusões. Eu esqueci, aham, e a gente vai pegando muitos detalhezinhos assim que a gente falou muito do Sharpei, que eu acho a primeira coisa que é legal de falar, porque é a parcialidade do paciente. Porque uhum, teoricamente você pega na rotina, paciente com tumores mais agressivos de mastocitoma, quando fala agressividade, no viés oncológico é grau mais avançado, mais diferenciado, eu espero ter baixa repercussão sistêmica de desgranulação. Tô preocupado com a metástase. uhum, Mas Sharpei, ele segue esse padrão de ser muito ruim. Pós-operatório horrível, a deiscência de sutura, tudo se comportando como se fosse bem diferenciado, mas sendo um de alto grau. Que às vezes é uma parcialidade do paciente. E aí, nessa questão da espécie, da raça, desculpa, e nessa questão da hiperestaminemia, que é outra coisa muito importante, o que os trabalhos perceberam? A hiperestaminemia é no paciente com doença macroscópica. E aí entra num viés que, beleza, o suspeitante de mastocitoma, que às vezes, né, a gente até brinca, né, de curioso lá dar uma olhada na mastologia, ver se consegue arriscar se é um mastocitoma ou não, mas assim, às vezes na rotina, a gente faz a síntese do laboratório, vai esperar ali 3, 4 dias para poder sair esse resultado, para depois definir a conduta. E aí, vou pegar um exemplo aqui mais né, de maior probabilidade. Putz, tem aquele boxer de 6 anos de idade, com um nódulozinho que parece um lipoma, que diminui e aumenta espontaneamente. Tem hora que fica hiperêmico, o tutor nota que fica coçando. Ou seja, anda, cheira e se comporta como um mastocitoma. Fiz a citologia, vai demorar 4, 5 dias de resultados. É um paciente que já aumentar com histamínico nesse paciente. uhum. Vou deixar ele, vai ficar por quanto tempo? A histologia confirmou que ele é mastocitoma, mantém o antistamínico até quando? E isso é muito legal que tiver no pós-operatório. Que assim, então mantém no pós-operatório por quantos dias do pós-operatório? Às vezes não precisa, porque se eu já fui lá fiz a cirurgia, retirei a macro, eu já me diminuí minha preocupação da hiperestaminemia. Eu me preocupar com outras questões, inflamação, recuperação, sutura, limpeza, etc. Mas não com essa repercussão sistêmica da doença. É importante a gente entender, né? Até porque muitos dos nossos ouvintes aqui, né? Eles acabam sendo da graduação e, querendo ou não, a gente tem um viés mais especializado, né? Acaba se aprofundando um pouquinho, mas é interessante que vocês entendam que o mastostoma, por liberar histamina, ele vai lá no estômago, nos receptores de H2, né? E estimula a proliferação de ácido clorídrico. E por isso, consequentemente, a gente tem nessas ulcerações gástricas. Então, quando o Dr. Daniel ele comenta, né, sobre o antihistamínico, é justamente para ele combater essa histamina lá atrás, para evitar, né, com que ela tenha um potencial tão agressivo para fazer uma ulceração. Mas é importante também, né, Daniel, que a gente entre, né, com o inibidor, né, de receptores de H2. Né? Então, por muito tempo a gente utilizava ranitidina, né? Que foi proibida, né? A ranitidina ela foi proibida, né? Mas É, hoje em dia a gente tem outras eu alternativas. só ouvi falar, porque assim, eu não sou dessa época, né? Ah, meu rapaz, quem não é do Mas, assim, Ranivete eu aí, já né? comi, já não tinha mentira, né? Só pessoas mais antigas, então, assim, Sim. né? Mas vocês são mais experientes. Mas, então é isso, porque eles não se anulam, né? Então H2 para H1 a gente pode utilizar. Aham. Eu acho que a relevância da utilização do H1 é justamente essa cascata, e não só pensando no estômago, né? Que entra nas outras repercussões. Porque às vezes tem outra questão. Perdão, mas aí você realmente não. Aí se você prefere entrar só com anti-histamínico e você não entra. É uma pergunta mesmo. Aí você prefere. Aí se o paciente tiver alguma alteração gástrica, você acha que não. Qual que é a real necessidade de você passar aí um Sim, assim, inibidor de H2? beleza. O que acontece? Vamos colocar assim, se o paciente está estável, está sendo triado, não tem alteração ainda, nenhuma repercussão gastrointestinal, não tem estado de inflamação, às vezes eu foco ali inicialmente no H1. Né? Então, entrar com Uhum. prometazina, com antifenidramina para bloquear o H1, pensando nas outras vias também, para não ter vasodilatação, para não ter síndrome um risco de síndrome anafilática também, poderia acontecer, nunca peguei, é fato, Não, mas no se tiver, paciente que tem mas alterações gástricas tirar a alteração gástrica intestinais. entra com H2 Ah, daí já associado. entra também, né? Não, essa era a minha Isso aí dúvida. os Aham. dois não se inibem. Então, eu Ah, posso ter sim. um H1 pensando nas outras Isso. repercussões e entra com H2 associado. Só que não só H, se já tem repercussão clínica, já É volta o bomba de sulfato prótese também. também. Ah, Isso que eu ia te perguntar também. Quando o paciente ele tem alteração gastrointestinal no mastocitoma, você
Porque eu já ouvi, porque assim, quando eu fiz minha graduação, né, e formei, ainda não tinha saído aquele consenso novo de gasto protetor, né? Então, antes, eu via que o pessoal da ONCO sempre usava a ranitidina mesmo, Ranitidina, né, aham, para paciente com mastostoma, porque ela tem um bloqueio ali do receptor de direto no H2. receptor. É. E aí, depois do consenso, ficou nessa dúvida. E aí, a gente vai continuar mantendo um bloqueador, porque assim, eles viram que esses bloqueadores de H2, eles não têm um efeito clínico muito bom, mas no caso, mastoma em específico, a gente mantém, ou a gente manteria o omeprazol, sabe? Assim, Uhum. então a gente ficou nessa dúvida. Então hoje você mantém o uso do bloqueador de H2. É porque, desculpa, eu acho que é uma conversa de todo mundo aqui, né? Mas é que na verdade o omeprazol ele tem um efeito também que corrobora, Gastroprotetor. gastroprotetor, né? Ele inibe a bomba de prótons, né? Então acaba que eu acho que no final de tudo acaba Ele é corroborando bem-vindo, né? clinicamente para aquele Uhum. paciente, né? Mas, Isso. perdão, Não, ele é desculpa. É bem-vindo. só para entender se do ponto de vista oncológico tem indicação mais do Hoje bloqueador, tem, sabe? acaba tendo um foco, a gente vê uma resposta mais positiva, inicialmente com o antistamínico mesmo. Né? Então, vou focar mais Famotidina. com antistamínico, Uhum. né? Para segurar com antistamínico, eu falei, mantém o H1 também ali junto, a gente infelizmente não tem difenidramina oral ainda no Brasil, né? Então, eu tinha Sim. alguns tutores que eram de fora do Brasil, que era maravilhoso, que eles falavam assim, não, aqui eu tenho DIF, então eu posso comprar, e a gente vi que a resposta era muito boa, às vezes até de Loucura, né? Lá, nossa, né? muito bom. E vai chegar pra gente, Hum. né? Então, basicamente, se eu já tenho sinal de ulceração, cara, vai pro sulfalfato. Né? Que eu tô muito preocupado com essa mucosa, né? De fazer uma úlcera, fazer uma Com certeza. perfuração, de começar a ter sangramento, que aí entra no outro das vias. Porque além desses grânulos que são liberados, tem heparina. Aí tem Uhum. paciente inflamado, com lesão de mucosa, Hemorragia. e com heparina circulante, você tem que sangrar. Pelo Uhum. estômago, às Sim. vezes não vai fazer uma perfuração, mas vai começar a ter sangramento. Uhum. E é porque a gente não atenta a pequenos detalhes, começa a botar a culpa. O ruim do câncer é que vira tudo pacotinho do câncer. Mas tem aquele paciente com anemiazinha no pré-operatório, deve ser anemia crônica do câncer, porque tem câncer, está inflamado. Mas isso pode ser por perda. Uhum. Quantas a gente faz uma avaliação no exame chamado sangue oculto nas fezes? O Uhum. paciente com mastocitoma. Sim. E esse sangue oculto nas fezes, porque no próprio nome já fala, né? Pessoal, sangue oculto, que às vezes não é aquele cocô hemorrágico, naquela Daquele melena melena. É o clássico, cocô né? normal. Que é Aí você faz o curto. teste, Uhum. putz, tem sangue. Se está tendo sangue, às vezes pode ser lá de estômago, já que está vindo de forma que não é tão visível, mas que está identificado. E é um paciente com mastostoma, esse paciente já está dando sinal ali, está sangrando. Aí eu penso muito numa proteção ali, realmente, de fazer um filme protetor. Se tá tendo repercussão digestiva e tudo mais, aí o omeprazol é bem-vindo. Porque a gente tem que tomar cuidado também com um monte de polifarmácia. Uhum. Aqui esse paciente já tá entrando num combo de medicação. É. E aí, por que eu falo sobre essa questão da polifarmácia? Porque o omeprazol é muito bom, só que tem aquela questão também que a gente aprendeu muito bem sobre o tempo de uso do omeprazol. Passa de 14 dias, tem que começar a pensar no desmame. Se ele Uhum. manter por muito tempo, começa a ter desbiose também. Esses são pacientes que esse omeprazol talvez vai ser mais efetivo no pós-operatório. Que eu vou ter uma pancada de medicação nesse estômago, antibiótico, anti-inflamatório, E um estômago analgésico, o que já é estômago vai sensível, né? gritando ali, tipo, já tava cheio de histamina, agora não tem histamina, agora tem um monte de fármaco. É uma decisão gastrite farmacológica. E aí vai ter uma boa resposta, às vezes, Uhum. porque eu não tenho mais que preocupar tanto ali com inibição de histamina. Uhum. Vou preocupar, às vezes, realmente com proteger. Bomba de prótese pode ser uma ótima alternativa. Beleza. E aí, Daniel, a gente fez, né, tendo o diagnóstico, né, por exemplo, citológico, né, a gente, por vezes, né, por vezes não, né, é esse obrigatório, né, em muitos casos, a gente fazer o estadiamento desse paciente, né, e aí o estadiamento por imagem, né, a gente utiliza-se principalmente da ultrassonografia, né, e a radiografia, ela tem indicação para esse paciente ou não? Polêmico. Tô aqui para gerar polêmica só, né? Amigos polêmicos. E aí? Que a gente tem que pensar assim, se eu for olhar pelo consenso, é uma coisa que eu gosto de falar muito com o tutor. Assim, a gente está ali para ser o mais sincero possível, até porque hoje os tutores eles têm Acesso acesso à ao informação, chat a GPT, gente sempre tem que ser né? sincero, mas hoje, acho que mais do que nunca, a gente tem que se atentar mais do que a gente fala. E assim, a gente tem que a gente tem consenso para nortear a gente o que fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito válido explicar as tomadas de decisões e um sentido das informações. Onde eu quero chegar? Se eu for olhar hoje em relação à sensibilidade diagnóstica do raio-x e a ocorrência de metástase pulmonar de mastostoma, é de baixa incidência. Então, o raio-x, pelo consenso, inclusive, nem é colocado como exame necessário, essencial no estadiamento do paciente com mastocitoma. Entretanto, vou parafrasear um outro colega, né, que eu adoro, que é a Fran, que ela falava assim, tipo, é,
exame de imagem chá verde não faz mal para ninguém. Então, ou seja, já estou fazendo ultrassom, acho que fazer o raio-x desse paciente, não só pensando, não estou pensando no estadiamento, mas estou fazendo outra triagem, às vezes Segurança uma anestésica, avaliação, se o né? paciente. Às vezes Importante pode lembrar que esse paciente geralmente é idoso, né? não Então, fazer mal ter um raio-x. é. Do que eu falo, olha, é necessário como estadiamento? Não, mas como check-up, como triagem dele como um todo, Uhum, é importante. Então eu só não coloco no pacotinho tudo estadiamento, para não parecer que eu estou estadiando o paciente com raio-x, uhum. apesar que ainda, por mais que é pouco frequente, a gente tá Não tá falando de errado câncer. colocar, A não gente tá tá falando de errado. câncer. Câncer Aham, não vai, uhum, nada impede que ele faça metástase, não vai seguir regra ali. aham, Né? Então, então eu coloco no meu cronograma de avaliação o raio-x. E aí a gente vai para um outro escopo, que é essa questão que eu falo, olha, pelo consenso, o exame de ultrassonografia vai muito bem. Mas é o melhor exame que a gente tem hoje para estadiar. Se a gente for para a medicina faz PET scan para estadiamento oncológico. A tomografia faz no SUS, mas raio-x e ultrassom não é algo não é mais um exame de rotina de estadiamento. E claro que a gente entende que isso é uma realidade tão fácil, tão aplicável a todo momento, para o tutor, para várias situações. Mas eu acho que é de bom tom. Adoro essa palavra, né? Bom de tom bom tom, né? parece uma cordialidade, né? Parece que eu sou educado. Mas é de bom tom que a gente fala, olha, existem exames mais específicos, mais Sensíveis. sensíveis. E aí, baseado na literatura. Se a gente pegar os trabalhos que comparam a sensibilidade diagnóstica da ultrassonografia, por exemplo, inclusive a ultrassom é colocada no consenso, Sim, mas a sensibilidade geral para avaliação de infiltração de mastocitoma em fígado baixa, é de 0%. é baixo. Então é baixíssima. A de mastocitoma para baixo é de 30%, 40%. Então, ou seja, 60% dos pacientes que têm alteração não apresentam ultrassonografia. E ele vai para um outro, que é o quê? Então teria que fazer ciclo desses pacientes. Se todo básico para confirmar, Uma e coisa a toma vai ser melhor. uma coisa que eu falo assim, né, é que assim, olha, acho que a tomografia ela já foi uma dificuldade muito grande, né? Hoje, nossa rotina lá no hospital, né, Daniel, assim, é difícil a gente ver um caso que não é, que a gente solicita tomografia e não é realizada. Até porque, Vitor, assim, pensa, né, você trabalha muito com ressonância. A ressonância e a tomografia tem valores similares? Mais ou menos na Assim, é porque rotina? aqui em Goiás a gente está muito privilegiado com relação ao valor, né? Então, por É, exemplo, aqui em Goiás a tomografia lá a partir de 600 e a ressonância 1.000, né? Então, assim, é porque assim, isso é fora do contexto do Brasil, né? Então, assim, isso uhum. pra gente é muito bom, que aí consegue Porque olha fazer. só que loucura, beleza, olha. Hoje, se você faz, né, um estadiamento aí com ultrassonografia, uma radiografia, sai um valor, olha que talvez nem menos que R$ 600 não, tá? Então, por muitas das vezes, a tomografia ela é muito mais bem-vinda, né, nesse Uhum. paciente, pensando em valores também, né? Mas, Isso. beleza, realmente, né, aqui em Goiânia a gente é privilegiado mesmo nesse ponto, né, realmente. Mas eu acho, concordo que. E também tem assim, só para finalizar, e também tem assim, né? Não é porque necessariamente a gente tem à disposição que tudo é tudo, né? É muito individualizado o paciente também, até porque ele tem que ser anestesiado, tem vários É, poréns, né? Assim, mas eu acho que claro que o fator custo ele é relevante, eu acho que não é. Seria, seria reduzir muito ali, né? Falar, não, foi uma Seria hipocrisia reduzir. do mundo, né? Assim, achar que, não, custo não importa. Claro que não importa, o tutor está entrando no planejamento ali que eu sempre brinco, às vezes, que no consultório, né? Falo assim, é uma cascata de surpresas, né? Ninguém planejou para o paciente ter câncer, ninguém imaginava que tem que passar por uma triagem, por exames, por cirurgia, quando isso é uma surpresinha ali que é uhum. desesperador do tutor. Então, o custo ele vai impactar. Só que eu acho que mudou muito na nossa rotina em relação à aceitação dos exames mais complexos, e aí, né, não só a tomografia, mas até a nível molecular, eu acho que foi nossa melhor compreensão também do exame. Né? Então, muitas vezes, hoje eu vejo uma situação muito grande com a tomografia, quando eu coloco na pauta essa questão do comparativo entre. Putz, a gente pode fazer uma ultrassom raio-x que vai muito bem, são bons exames. Mas é o melhor? Cara, eu posso ter um exame que vai ter mais informações aqui, que pode me triar, me direcionar um pouco melhor. Isso que vai trazer um pouco mais de segurança para a gente. Eu acho que a partir do momento que a gente vai compreendendo mais o exame, talvez a gente consiga deixar esse tutor mais confortável em tomar a decisão por um exame técnico que seja um pouco mais caro comparativamente com o outro, mas assim, putz, né, eu tô já meio que acertando um alvo um pouco mais, de uma forma um pouco mais segura. Então, acho que essa questão da veterinária estar falando cada vez mais de entender o porquê do exame, que eu acho que entra muito no que você acabou de falar. Não é generalizar tudo, mas agora estou entendendo o porquê que eu peço, É né? porque antes eu acho que um limitante era financeiro. Hoje o limitante é saber qual paciente se beneficia daquilo. Isso. Por que que tu pedindo esse exame? Ah, Eu gosto muito de fazer uma técnica nessa questão de exame, de exame complementar, que é sobre isso. Por que que tu pedindo esse exame?
Porque se eu estou pedindo exame, eu não sei o que eu vou receber de resultado. Às vezes eu posso estar pedindo um exame que ele é fútil. E quando eu falo fútil, não é que ele é errado, mas é que o resultado dele é banal, não vai mudar a minha conduta. Poderia ter exames melhores. Então, acho que tudo tempo sempre começa. O que eu espero dele? Se eu ter essa resposta bem mudada na minha cabeça, eu consigo apresentar isso para o familiar. Ele entender que eu estou pensando melhor para ele como cuidado e triagem. E aí a tomografia tem uma sensibilidade maior que o ultrassom no diagnóstico, né, no estadiamento, na verdade, desse mastocitoma. E usualmente o mastocitoma ele tem qual padrão no baço e no fígado? É um padrão infiltrativo, nodular? Então, ele é um de mil faces, né? Mas ele tende a ser mais nodular do que infiltrativo. Tá. Então, a sensibilidade seria um pouco maior. Entretanto, a gente tem que lembrar que o exame de imagem vai ser sempre um guia, né? Para falar assim, olha, tá alterado aqui. Aí, pelo histórico, a gente parte do princípio que pode ser metastático, mas assim, a gente não vai bater o martelo que já é a metástase, porque assim, às vezes pode ser um paciente que não é incomum. Eu, infelizmente, não vejo só paciente oncológico, tem paciente com Congo, né? Que é um chico de 15 anos, com mastocitoma, tem hidrocorticismo, diabetes, neuropata, artropata e cardiopata. Sim. E aí esse fígado às vezes está cheio de nódulo. Com Só que certeza. nódulo às vezes mais consegue individual gorduroso. Regeneração, né? Degenerativo. Aí a gente vai, só que isso pode ser uma alteração. Beleza, tem alteração. Vamos investigar um pouco melhor esse paciente? Deve ser que seja uma biópsia guiada, Cara, hoje citologia tem tanta guiada. coisa, né, assim, que tá evoluindo aí pra ser uma realidade, mas a gente tem até elastografia aí, que eu não sei quando vai ser uma realidade, se é uma realidade ou não, né, mas tem um potencial, né, de O quê? trazer Repete. elastografia, Elastografia. né, assim, eu acho que tá meio distante ainda, eu não sei até que ponto a gente consegue colocar isso. Tô fazendo a rotina já. Já tem rotina? Já? Aqui em Goiânia, tá fazendo? Eu conheço só a Vanessa. Vanessa? Então, Acho oi, que Vanessa. então começando a fazer já. É? Assim, já tá chegando. Porque pode trazer. Assim, tem coisa, igual você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim: a gente tem uma compreensão daquilo para conseguir, né, indicar para aquele paciente. Às vezes eu falo assim: olha, às vezes aquele exame ele precisa me convencer. Entendeu? Existem coisas que faltam me convencer, né, de utilizar. Porque se eu me convenço, eu não consigo convencer o tutor da necessidade dele, né? Então, às vezes, falta mais estudo mesmo, com compreensão da necessidade, né, de um exame aí, né? E a partir do estadiamento ali, que você fez o estadiamento desse paciente, com os exames, né, que a gente acabou de conversar, metástase mais comum, baço fígado, né? O procedimento, o próximo passo desse cão, né, assim, é tratamento clínico, é cirúrgico, posso fazer corticoide nessa cirurgia ou não? Você pode discutir um pouquinho disso com a gente? Via de regra, o tratamento do mastocitoma vai ter mais benefício para abordagem local. Só que a gente vai ter as particularidades, que são os mastocitomas multicêntricos, né, que vão ser mais desafiadores, né, ou seja, multicêntrico é aquele que o paciente tem diversas lesões pelo corpo, às vezes quando a gente fala diversas, é 20, 30, 40 lesões, né, a gente consideraria acima de 5 como multicêntrico. E tem raças predisponentes para isso Então, também, né? Isso é um fator limitador, não tem como tirar ali 30 lesões de mastocitoma, mas na grande maioria, que vai ser aí com cerca de 70% dos pacientes na rotina, vão ser pacientes com lesões que são passíveis de tratamento local, né? Então, independente do grau desse tumor, que é o que a gente tem que apresentar para o tutor no consultório, é que o que vai mudar o grau não vai ser só o pero, não. O que vai mudar o grau, para mim, o grau é só se vai para químio ou se não vai para químio. Né? Se vai para tratamento adjuvante, não. Mas a primeira linha de tratamento é tirar o tumor dali. Que me traz dois benefícios: diagnóstico mais assertivo pela histopatologia, e a segunda situação é justamente controle local de doença. Mas veio pior citocitoma com terapia adjuvante. Beleza, mas eu já estou trabalhando agora com microscopia e não mais com um tumor ali de 5 centímetros crescendo. Então eu facilito, digamos assim, o desafio daquela guerra que já é enfrentada ali para frente, porque está com o tumor ali. Então a cirurgia é a primeira abordagem. A questão, né, do corticoide, há algum tempo foi banalizada, eu fui um dos caras, na verdade, discutidos, e eu era uma das pessoas que crucificava qualquer um que botava corticoide no paciente com mastocitoma. E aí, né, a gente vai quebrando a cara ao longo do tempo, né? Porque depois saiu alguns trabalhos que realmente pegaram e avaliaram isso, que foi pegar pacientes expostos a corticoide antes da cirurgia, fizeram uma biópsia preliminar, expor o paciente ao corticoide, normalmente a dose começou que foi de 1 miligrama por uma vez ao dia, 1 miligrama por quilo uma vez ao dia, e depois da cirurgia compararam o histopatológico.
não teve diferença na graduação desse mastocitoma. Então, ou seja, isso não mudou, que era uma concepção que a gente tinha. Quando eu faço corticoide antes, talvez estou fazendo um falso diagnóstico lá depois. Mastocitoma, gente. Isso, Pelo amor de Deus, do mastocitoma. mastocitoma. Então, às vezes veio como um mastocitoma grau 2, baixo grau, mas talvez eu tenha influenciado previamente por ter feito corticoide ali antes, né? E seria outro grau. Então, esses trabalhos mostraram que não mudou. Então, teoricamente, eu posso utilizar? Posso. Mas eu acho que vem sobre o bom senso. Eu preciso utilizar? Uhum. As situações que pode ser de fato necessário. Puta, tá muito inflamado. A cirurgia vai ser muito ruim. Eu preciso fazer um pouco de citoredução mais leve, sem querer escolher o quimioterápico ainda, né? Que seria o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, né? Que é antes da cirurgia. Então, às vezes, é uma coisa que pode me dar um apoio de preparo, e agora com segurança um pouco maior que não vai me influenciar no resultado diagnóstico, porque os trabalhos respaldaram para isso. Agora, tem aquele mastro que está bem delimitado, que está na região que não está tão inflamada. Para que eu vou utilizar? Se não precisa, né? Não usa. Aí que É. princípio que quanto menos expor aquele tumor a uma possível munição que eu possa precisar ali na frente, melhor. Não estou ensinando esse cara a lá na frente do tratamento ele ser mais resistente. Então eu poupo isso aqui para usar na hora que de fato for necessário. Então eu não condeno mais a utilização, mas entretanto eu penso sempre para ter bom senso. Então, se não for necessário, não usa. Eu tento segurar o máximo possível de não usar. Às vezes, assim, tá. Às vezes, não é o caso do Bruno, né? Graças a Deus, né? Eu convivo com a pessoa que tem uma cabeça muito similar de pensamentos nesse sentido, né? Mas é muito comum, às vezes, o cirurgião fala assim, mas vamos fazer para melhorar a cirurgia. Uhum. Então, aí, às vezes, eu falo assim, cara, não precisa, dá para segurar, mas vai melhorar. Mas precisa, dá para ir. Então, a gente vai segurando até ali o último minuto de fato, para justamente isso, não usar uma munição antes da hora. Pode precisar lá na frente. Sim. E aí, eu queria, na verdade, você pegou um caso super legal recentemente, acompanhou, não sei, de um mastocitoma que fez uma abordagem com margem cirúrgica, Vitor, né? Enfim, o que é a margem cirúrgica? Me fala desse caso, eu acho que é um caso legal para os ouvintes aí. Tá, não, eu tava até conversando com o Bruno de um paciente que a gente atendeu lá no hospital, em conjunto com a doutora Vera, e aí ela atendeu um paciente com uma mastocitoma de perna, né, aqui na região do membro pélvico esquerdo, era uma SRD mesmo. É esse caso, né, É que esse eu falei? caso? Uhum. É uma SRD que ela tinha ali um tumor, se eu não me engano, ele era de uns 2,5 cm, mais ou menos. E aí, na hora da cirurgia, a gente foi, programou, né, de fazer a remoção com margem cirúrgica ali, de 3 centímetros para cada lado, e aí a gente programou, inclusive, de fazer flap da ilíaca circunflexa, né? Então a gente programou de remover e fechar ali e fazer eletroquímio no leito. Aí a gente foi na cirurgia, eu vou contar o caso, depois a gente volta Sim, discutindo. sim. A gente foi pra cirurgia e aí fez a margem lateral. E aí, geralmente, margem profunda, a gente tira, né, ali a face, a musculatura, e retirou ali a musculatura embaixo desse mastocitoma, né? E tirando também linfonodo inguinal e hipoplíteo para fazer o estadiamento também desse nódulo. E assim, como tirou a musculatura ali, o vasto lateral, acabou que não precisou de fazer flap, porque conseguiu fechar simples, né? E fiz eletroquímio também. Então a gente removeu, fiz eletroquímio lateral e no leito, e aí a gente removeu o endobestopato. E aí veio o laudo essa semana, né? Eu até comentei com o Bruno que eu fiquei assim, muito feliz com o laudo, que veio que era um mastocitoma de grau 2. E esse tumor estava com as margens livres e linfonodos livres também. E aí tinha infiltrado muscular, só que a gente tinha tirado o músculo. Aí eu falei, cara, que bom foi essa abordagem, né, de remoção de músculo, de uma abordagem localmente ali invasiva para o paciente, sabe? Ainda mais porque ele não tinha essa infiltração, né, linfática e as margens vieram todas livres, né? E além disso a gente fez também um eletroquímio local, né? Então assim foi uma abordagem assim localmente eu achei muito positiva, E era o sabe? mastocitoma até onde o Vitor me falou, que tinha um índice mitótico maior que 5, sabe? Tu conseguiu buscar, né, uma margem cirúrgica livre, né? Isso. Então, Tinha 6 mitoses em 10 campos. então assim, o mastocitoma, né, quando a gente pensa em cirurgia, né, não é apenas ir lá e remover, né, simplesmente só de qualquer forma, né? Deve-se ter um planejamento para aquilo. Isso. Né? Então, a indicação, né, na grande parte dos mastocitomas, é claro que as graduações, elas limitam a quantidade de margem lateral que a gente vai colocar, né, mas de forma geral a gente acaba colocando aí de 2 a 3 centímetros e a margem profunda, né, é Um uma plano, margem né? abaixo do que está acometida, né, Daniel? Então, se a gente tem uma tumoração que está apenas a pele, a gente pode retirar a face muscular. Se a tumoração está aderida à face, a gente retira, né, geralmente o grupamento muscular, não é? O que é legal, assim, eu acho que, por isso que eu falo, Mastocitoma é um grande mundo.
né? Porque É muita coisa mesmo. a gente tem o primeiro desafio que é a margem, né? Tirar o tumor, fazer ele a ressecção, fazer todo essa, esse esvaziamento linfático ali também, né? Às vezes não chega a ser um esvaziamento linfático, mas tirar ali os linfonodos regionais sentinelas, né? Que é essencial. Isso foi legal, né? Porque tipo, geralmente o que acontece, né? Um tumor na perna, a pessoa vai lá e tira o poplíteo. E ela não se atenta que, na grande maioria das vezes, né, vai pro inguinal, né? Uma das coisas que eu vejo, já peguei com relativa frequência, na verdade, até alguns colegas realmente batiam na tecla que era a decisão correta, que era muitas vezes submeter o paciente à quimioterapia, uma terapia adjuvante, porque ele não obteria a margem desse paciente. E aí te entra num primeiro conflito, que a gente fala assim, não, peraí, se a primeira via é o tratamento local, e eu não estou conseguindo ser efetivo no tratamento local, não é isso que necessariamente está falando que eu tenho que ir para quimioterapia. Às vezes é melhorar a terapia local, que é o que vocês utilizavam. Não, vocês conseguiram ter a margem, mas, por exemplo, se a situação que eu não conseguisse, que é comum às vezes acontecer, é a eletroquímio, a radioterapia. Então, usar a força, a munição que se aplica àquela motivação. Aonde a quimioterapia vai entrar? Em outros vieses, depois da classificação, potencial de metástase, linfonodo está comprometido ou não, qual que é o grau de comprometimento desse linfonodo? Né, que é uma coisa que mudou recentemente também, e às vezes ainda. A gente tem classificações Agora para isso, classificou, né? né? Agora não é só tem metástase ou não, agora é a classificação HN, 0 a 3, né? Isso muda muito o comportamento e tomada de decisão, qual que é o grau, né? Então, ter um paciente que tem a margem comprometida no pós-operatório não quer dizer que isso agora quer dizer vai para químio. Peraí, primeiro eu vou avaliar, às vezes, com baixo grau, às vezes se é um tumor que não tem indicação, que a primeira que a gente tem que fazer se viesse tudo bonitinho, linfonodo livre, margem livre, esse grau aqui, eu nem falei de imunistoquímica ainda, mas com tudo isso aqui, eu pensaria na quimioterapia? Não, não pensaria. Por que eu estou pensando na quimio agora? Porque a margem está comprometida. Se eu não pensaria antes, não faz sentido pensar agora. Vou pensar no quê? No eletroquímico, vou pensar na rádio, vou pensar aqui em amplificar a parte local de doença. Né? Então, essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. E a questão hoje a gente tem algumas coisas, né? Boiando, né? Deu uma brecha, não trem uma coisa. Hoje a gente tem coisa, né, para pegar esse trem, e hoje tem condições que favorecem muito nessa otimização de condutas, né? Então, antigamente, a beleza da margem vai ser como? A gente vai pegar um padrão de margem de 2 a Esse 3 padrão, né? centímetros, Exato, que né? não há regra, mas Que dá que uma em regra. média a gente vai conseguir os trabalhos mostrar que foi o que atingiu melhor taxa de margem livre, mas ainda assim iniciou a amostragem, isso aí pode ter variações. Teve outros trabalhos que vieram, que era para poder causar ali, né, quebra-pau em discussão, né, que era falar, não, mas peraí, a margem proporcional, Margem proporcional, se eu tenho 1 centímetro, posso fazer 1 meio de margem, centímetro. se eu tiver meio centímetro, meio de margem, e teve trabalhos que realmente validaram muito bem isso, só que isso estava por escopo do o geral. A gente tem um padrão que pode ser seguido, mas ainda tem individual do paciente. Hoje a gente tem tecnologias que é a avaliação de leito cirúrgico transoperatório patologista. Hoje, que é o padrão de medicinalização, né? Que chegar lá o patologista e falar assim, vai ser 2 ou 3 centímetros. Peraí, vamos fazer a margem recomendada, mas peraí. Então, o patologista, ele avalia e Na fala, olha, hora, ele na avalia na hora, hora. transoperatório, avaliou, a margem está livre, beleza, pode fechar. Mas só fiz 1 centímetro, tá, mas está livre. Tem por que aumentar essa margem? Não, já estou falando que está livre. Não, tirei 3 centímetros, olha, está comprometido ainda. Só que está comprometido cranial. Eu vou ampliar em todo o eixo? Não, Não, só vou ampliar só cranial. cranial. Né? Então isso traz para a gente umas possibilidades aí de qualificação profissional e de resposta ao paciente que assim é E sensacional. menor invasibilidade, né? O que a gente busca, né, na verdade, é sempre tentar atingir aí, né, algo próximo à medicina humana, onde eles buscam a menor invasibilidade possível, mas com os melhores resultados possíveis. E aí, né, o histopatológico em tempo real, ele vem aí com muita força para isso, né? Porque, pô, imagina, né, um paciente que deveria, né, no qual a gente colocaria aí como uma possibilidade fazer, né, uma margem com reconstrução e tudo, no qual 1 centímetro pode ser o suficiente. Pelo amor de Deus, né? O que a gente muda, né, de pós-operatório para esse paciente, né, de intercorrências cirúrgicas menores, não, é infinito, né? Necessidade de reintervir, ou seja, Necessidade de que às vezes intervenção. o familiar vai pensar, de volta o fator custo, né? Vai pensar, nossa, mas tá aumentando o custo, nossa, mas a gente pensa assim, cara, às vezes eu posso ter uma chance mais resolutiva em uma intervenção que é muito mais econômico do que
ter uma cirurgia, tem que passar novamente por um novo trauma, por uma nova cirurgia, por uma nova anestesia. Eu não que isso seja um problema, mas como a gente puder evitar isso para o A gente paciente, tem que um dia marcar, na verdade, uma conversa aqui só sobre histopatológico e transoperatório, leite cirúrgico, porque eu acho que cabe uma infinidade de coisas para ser discutido, Uhum, né? exatamente. E Realmente aí, muito eu bom. quero entrar nessa polêmica, então, você começou a falar dele parou, que é sobre a citorredução, né? Que assim, eu aprendi isso assim a minha vida inteira na residência, né? Na época da residência era, o tumor tá grande, vamos citorreduzir. E realmente a gente entende que a citorredução, né? Que a gente fala muito dela para o mastocitoma, ela não vai mudar as margens cirúrgicas, né? Mas em que momento que eu vou citorreduzir? Porque assim, cara, eu confesso que eu acho que os maiores tumores que eu já vi na minha vida foi masto, assim, sabe? Eu acho que assim, os maiores, assim, que ele pega aquele que vira parecendo elefantíase na pata do cachorro, né? No lateral de tórax. Então, assim, em que momento que a quimioterapia de citorredução ela vai ser bem-vinda, ela vai ajudar o meu paciente? Acho que, assim, ao meu ver, tá? Não vou falar de qualquer posição que é a decisão mais Sim. É correta, a sua oficial, opinião mas a minha aqui mesmo. opinião é que se esse paciente não é passível de ser operado, na condição que está naquele momento. Então, para mim, não é uma justificativa se tu reduzir esse paciente só porque vai ser desafiador a cirurgia. Então, nossa, se eu reduzir vai ser melhor, mas assim, do jeito que tá, eu vou conseguir tirar, mas vai dar mais trabalho. Acho que isso não é a principal justificativa. Porque acho que isso entra em algumas questões que eu acho que são relevantes quando a gente fala de citoredução. Primeiro, aí, quando o paciente é o quimioterápico e não a corticoide. Se eu estou fazendo quimioterápico, isso sim tem influência no microambiente tumoral. Então, eu vou mudar, porque o que eu sou reduzir? Porque eu matei célula tumoral. Essa população que morreu de um momento zero é diferente do momento 21, por exemplo, 21 dias depois, que reduziu metade do tamanho. Então, pegar a graduação, uma avaliação histopatológica de definição diagnóstica lá no momento pós-exposição quimioterápica, eu já tenho mais desafios de entender, assim, de fato, quão real é aquele resultado. Vê um grau 2 baixo grau, mas será que é mesmo? Vê um grau 2 alto grau, mas será que é mesmo? Será que não é um grau 3? Então, acho que são as questões que envolvem talvez o primeiro impacto de logística, e quando a gente começa a colocar isso no papel, é quando parece não fazer tão sentido, né, quando a gente fala de cito-redução, que é, olha, beleza, vamos fazer cito-redução, primeiro passo, biópsia. Então, tirar um pedaço, ter o estopato, aí não estou necessariamente esperar ser o estopato para começar a cito-redução, mas eu tenho que ter uma amostra antes da Isso indução para mim é quimioterápica. obrigatório. Para mim é Para obrigatório, saber não como é tem que ele como. está, comecei a cito-redução, ok. Mas aí vem essa pergunta: esse paciente ele dá para falar onde é que está? Eu fiz muito menos cito-redução na minha vida do que solicitações de cito-redução que eu tive. Porque Uhum. você faz essa pergunta, mas dá para operar? Dá, mas vai dar trabalho. Então, beleza, você vira, tu papel de cirurgião, você se moldou para ser cirurgião para isso, para pegar desafio, né? Só para fazer cirurgia simples. Né? Agora, não dá, Dani. Não tem como, tá um negócio enorme aqui. O único recurso aqui, às vezes, é a amputação. O doutor falou que não vai amputar esse membro. Só que às vezes tem esse impacto, a gente não pode obrigar o doutor também, que assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com a nossa contra-transferência, né? Que é quando a gente começa a olhar pela nossa visão. Né? Às vezes, nossa, putz, mas se amputar aqui, pode resolver boa parte da medicina, só que isso é a minha forma de enxergar. Se o doutor falou, olha, não vou amputar, não vou fazer nada, às vezes a cirurgia pode ser necessária nessa situação. E aí, então, seria um dos caminhos. E outra discussão que se tem é qual quimioterápico, o que eu vou utilizar. Acho que Qual que você utiliza? eu prefiro o Mustina. Porque eu penso assim, já que é pra cito reduzir, Já vou com bala de já canal. vou, já eu vou com E com dois pés. alquilante, né? Porque assim, a Mustina da classe das quimioterápicos alquilantes e que ela não passa pelas principais vias de quimiorresistência ali. E diferente da vinblastina, que ela Ela passa pega por as uma das primeiras, vias. ela pega os primeiros, fugiu a palavra. Caramba. Pelas primeiras vias de sinalização, né? Sim. Então a gente, né, consegue. Então, assim, essa exposição preliminar não me daria uma preocupação tão grande de uma quimioresistência induzida Uhum. inicialmente. E eu acho ela mais fácil de gerenciar a tomada de decisão se está dando certo ou não. Porque, assim, beleza, você reduzir até quando? Se eu perguntar para o cirurgião, ele fala assim, até desaparecer, que eu não preciso operar. Exatamente. Então tem que ter um parâmetro de iniciar e parar. Em tese, quando a gente vai para a vinblastina, são 4 semanas para Uhum. poder reduzir esse paciente. Na momustina, o parâmetro é resposta terapêutica. Uhum. Beleza, eu comecei, eu tenho uma meta. Vamos supor que eu tenho um tumor de 10 centímetros. Cara, eu quero que ele chegue em 5. Importante ter essa meta, viu? Muita gente nem tria a meta, né? Porque senão fica muito amplo. Uhum. Comecei ali. Dobra a meta.
Não, nossa meta é Deixei a 5. meta em aberto. Aí, chegou em 5. Chegou em 5. Ah, espera mais um pouquinho. Mas, No final eu tenho que operar, maluco. Tá lá. e aí, a grande questão, beleza, botei a meta, 5 centímetros. É. Fiz ali a exposição da mão mochila. A gente faz a cada 21 dias. Cheguei na próxima sessão, chegou nos 5 centímetros, beleza, atingi a meta, vai pra cirurgia. E a janela cirúrgica geralmente ela é pequena, Ela é tá? pequena. Então, assim, olha, atingiu a meta dos exames, tem que estar pronto já para você submeter esse paciente à cirurgia. E aí, o Victor falou algo que é muito importante. A quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia para citorreduzir essa tumoração, ela não muda a margem cirúrgica. Portanto, você vai realizar o procedimento para viabilizar o procedimento de uma tumoração que está muito grande. Sim. Mas ela não vai conseguir trazer benefícios, né, para as células cancerígenas residuais, que provavelmente vão ficar ali. Se tomar de antes, vai ser Posso te fazer uma outra pergunta? só, Pode completar. só essa parte da neoadjuvância, que eu acho que nesse sentido, beleza, a gente chegou em 5 centímetros, tira. Ah, mas chegou em 7,5, beleza, eu posso fazer mais uma sessão ali. Agora, se não respondeu, eu não vou fazer uma segunda sessão. Por isso que eu gosto de nesse ponto. É. Que dá bastante crescimento, putz, não respondeu mais, tô na primeira semana. Uhum. Vou tirar mais uma semana, faz a segunda semana, não reduziu ainda. Ah, mas eu tô na segunda, então eu acho que a gente fica meio preso ainda em tentar fechar as 4 semanas e às vezes pode estar perdendo tempo ali. Uhum. Acho que esse é o grande problema quando eu penso em dois comparativos ali. E não pode ser uma desculpa mesmo, né, para quando operar ou não, né? Igual você falou mesmo, né? Porque às vezes você julga o inoperável, né? Mas às vezes tem que ser humilde com você, humilde, eu não sei se é essa palavra, né? Sincero com você mesmo, que talvez não é operável para você, né? Mas às vezes pode ser para outra pessoa, né? Sim. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre a citorredução. Quando você faz a citorredução, eu já vi gente falar também para fazer ela para evitar também complicação trans e pós-operatória, né? Entraria nessa mesma questão? Sim, eu acho que é mais indireto isso. Porque, Entendi. beleza, se eu tenho um tumor metade do tamanho do momento inicial, eu vou ter menos potencial inflamatório do que o tumor. Né? Eu vou ter uma condição mais organizada aqui no microambiente, eu vou ter um trauma operatório, um trauma cirúrgico menor. Então, acho que por consequência, eu vou viabilizar condições um pouquinho mais tranquilas, né, nesse sentido. Então, acho que tem essa resposta indireta, digamos assim. Beleza. Só para a gente caminhar um pouco mais já para o final, que a gente falou muito já. Já? Passa rápido, né? Vai ser um assunto raso. Era pra ser raso, né? Antes a gente falou assim, vamos falar só por cima do mastocistoma, que senão a gente vai, né? A gente tá falando já de coisa já Tem mais profundidade, aprofundada. Isso. entendi agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o papel da eletroquímica no tratamento local do mastocistoma? Não precisa de margem cirúrgica, né? Então, a gente vai estar tentando ali otimizar o primeiro objetivo inicial, que era a retirada do tumor. Não consegui tirar esse tumor, a parte microscópica, né, que seria a perninha do caranguejo que se estende ali nesse tecido. O papel da eletroquímica é justamente alcançar aquela extensão a qual a cirurgia não foi suficiente. E eu acho que isso entra né, de uma forma essencial no contexto do que o Bruno estava falando agora há pouco, dessa margem cirúrgica, a gente não tem um consenso bem estabelecido, mas parte do princípio que a redução não diminui a margem, então você continua a mesma margem. E ao mesmo tempo, tem outra questão que a gente faz uma certa confusão, que é entender. Se o tumor é muito grande, essa margem já não é esperada para ser alcançada. E a gente sofre muito com isso. Ah, não, Daniel, mas tu tem 10 centímetros, se a gente diminuir. Mas não, 10 centímetros, você não vai ter margem. Não tem como, vai arrancar metade do cachorro e não vai ter margem comprometida, não vai ter margem. Então, as decisões que a gente tem sobre terapias adjuvantes locais, como a rádio, como a eletroquímio, começa no planejamento cirúrgico lá, que a gente fala que a gente faz muito pouco na rotina veterinária, que é estagiamento cirúrgico. Esse paciente é um paciente de plano R0, que é tirar o tumor todo sem microscopia para trás, R1, que eu vou tirar o tumor todo e vai ficar microscopia, e tem situações que são os piores cenários, que é o R2, né, que eu vou tirar parte do tumor e deixar ainda macro para trás, né, principalmente deixar o tumor para trás. Se já tem meu planejamento, já, um tumor muito grande, e que a literatura coloca acima de 5 centímetros, tem um paciente que não atingiu bem essa margem cirúrgica. Né? Claro, tá na ponta da pata. Ok, eu consigo ter a margem. Mas no tronco, na face, eu já tenho que dar no planejamento cirúrgico o quê? Esse paciente é um paciente R1. Então, eu vou ter a confirmação por histopatógeno que realmente com a margem cirúrgica, que já era óbvio, provavelmente, ou mais provável, já ter sido com o planejamento dele. Vamos colocar a eletroquímica aqui junto? E aí, volta pro viés de
Se eu entendo a recomendação do meu tratamento, o objetivo daquilo ali, eu consigo transparecer isso para o tutor, para ele entender que eu estou colocando alternativas e munições para o melhor do paciente. Então, a gente tem esse cenário aqui, a gente tem essa condição. Ah, Daniel, mas e se tiver conseguir a margem livre? E se não precisar disso aqui? Né? Só que a gente vai pagar para ver se a probabilidade é mais negativa do que positiva, né? Então a gente antecipa as intercorrências. Exatamente, nesse caso aí era bom ter, inclusive, a histotranscirúrgica, né? Estopado transcirúrgica, até pra você saber se faz eletroquímio ou não, né? Então, Exatamente. coisa que se aplica Né? Porque acaba que a gente não faz no transcirúrgico, né? A gente faz a remoção e manda e vê o laudo espera ali depois, 10 né? dias depois ali, cara, É, tava comprometido. isso. E aí, né, tem um caos, às vezes você tem comprometido ao máximo. Cara, a consulta de um paciente de mastocitoma demora muito, né? Porque, assim, é muito difícil passar tudo isso pro tutor com uma didática e entender que cada caso é um caso totalmente diferente. Né? Então, se isso acontecer, a gente vai pra cá, se isso for negativo, vai para um outro lado, é quase que um infográfico, né, ali, que é difícil de o tutor conseguir acompanhar, né? Então, assim, é realmente uma consulta muito demorada. Não tem como, eu acho, que tem um paciente de mastocitoma em menos de 1 hora, sabe? Que Porque você fala pro conversa tutor muito. assim, olha, cara, entenda que esse aqui é o começo da nossa conversa. É, Ao mesmo muita tempo, coisa. vamos um passo de cada vez. Se eu falar de uma solução aqui, Uhum. você vai sair maluco aqui da Sim, consulta. sim. Só Não, eu falo às precisamos, vezes né? só pra falar da cirurgia, do Não, paciente é dele que vai ser submetido à você fala cirurgia, isso, já é olha, muita coisa. porque eu falo assim, olha, entenda que provavelmente vai ter muita coisa que tem que conversar daqui pra frente também, Sim, porque sim. assim, não é só puta, operou, resolveu. Não, a gente operou, a gente começou a ter etapa. Operou, veio o diagnóstico. Ah, o estopado resolveu tudo. Não, às vezes não. O estopado vai dar um insight porque precisava de imunistoquímica. E Uhum. aí, o que eu precisava de imunistoquímica? Então, é uma construção, não é muita coisa. É muito, assim, é divertido. Por isso eu falo, você quer muito da vida de oncologia? Que isso que entediado. Quando o oncologista fala, não, é muito chato, é a mesma coisa todo dia, eu falo assim, cara, tá fazendo oncologia errada. Aham. Você tá repetindo, assim, o errado tá em você, porque, cara, não tem como enjoar. Oncologia, todo dia é uma coisa diferente, todo dia é um paciente novo, todo dia é um desafio diferente. Ou seja, a gente não fica entediado com oncologia. A gente fica surtado, medicado, mas A entediado oncologia é não. um depende absurdo, né? Tem muito estagiário que fica falando assim, então isso é isso? Depende. Isso é isso? Depende, mas Bruno, nem nada tem uma resposta. Não. Então é muito individualizado, não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Eu queria te perguntar muita coisa ainda, né? Nossa, Mas pois o é. O pessoal nosso, já deve estar dormindo o aqui no. nosso tempo já tá finalizando. E agora no final a gente tem um bate-bola, jogo rápido, né? Eu já queria começar uma pergunta. Quando você fala isso, eu lembro do. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Coisa, vocês são velhos, vão lembrar disso do. Tinha o charges.com, que tinha o Toma Bi. Isso, dessa... Eu lembro disso. Eu lembro disso também. Bate-bola, jogo rápido, Daniel. Um carrinho da Hot Wheels? Cara, eu fiquei muito intrigado com esse cara. Caminhão verde? Que meio único. Um gato. Como tutor, prefiro gato como para atender cão. É mesmo? Você tem gato? Tem, a Maria. Ah, só uma? Só uma. Ah, não, que tutor, Gato tutor errado, mais, né? como é que fala? Nutella? Nutella não tem. Ah, tá. Eu considero tutor de gato a partir de 22. Cara. Tem uma gata que fica lá. Uma raça, Não se chameis. siamês. A sua é siamês? Eu não tinha siamês resgatado da rua, sabia? Vitor, deixa eu falar uma coisa. Não é assim. Ah, eu acredito e falo pros outros. Um filme, Senhor dos Anéis. uma música, Bruno Senhor dos Marrone. Anéis. qual? Chora Se eu guardo, eu não sou. Ah, Um jogo Um jogo? Red Dead Redemption. é de tabuleiro. Eu não tô isso fora, então não é difícil falar ainda. Mas Senhor dos Anéis eu achei bem legal, mas assim, não posso falar que é o jogo ainda. Ah, tá. um livro. Senhor dos Anéis. Silmarillion. Deixa eu marir. Foi Olha filme. só. Respeita minha história. Inocente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se não fosse a oncologia, se não fosse veterinário na sua vida, você iria pra que área? Polícia Militar. E o seu pai é policial, né? Policial militar? Era aposentado, né? E se for dentro da veterinária que não. Pois é, a gente já até conversou sobre isso. Não. Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Mas eu gosto de Neuro. emergência, né? Ah. Eu não tenho capacidade Emergência. intelectual pra isso. Né? Eu sou resultado, não sou você. Ah, você gosta de neuro. Não, você gosta de emergência. Neuro. Nossa, que Uau! Neuro não, é neuro.
Emergência, então? Acho que é Acho que você gosta de sofrer, então, né? Isso eu achava muito legal. Assim, a dinâmica que ele. Ai, tipo, chegando, campainha batendo, acesso veloso e turbando. Meu Deus, é muito legal. Sério? Mas eu acho que hoje eu procurei UTI, né? Eu falei, cara, nossa, UTI não, eu tenho achado, eu gosto da emergência, assim. Qualquer. Daniel, ó, queria te agradecer, né, por você estar aqui, tirando seu tempo para conversar aqui com a gente, né? Esse tempo é muito corrido, realmente. E esse tempinho aqui foi muito proveitoso. Espero que todos tenham aproveitado bastante dessa conversa. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Daniel. A gente se E, fala. Até a próxima. e, gente, assim, né? A gente tá falando aqui com um professor de pós-graduação, né? Então, assim, muito bom, né? Os seus comentários, tudo que você trouxe aqui pra gente foi muito enriquecedor. Eu queria te agradecer de verdade, aí, especialmente, por você estar aqui com a gente compartilhando tudo isso, Daniel. Eu que agradeço, como eu falei, no começo é uma honra inenarrável estar aqui com vocês, né? E até agradeço que vocês abaixaram um pouco hoje a mesa, então eu consigo botar meu pé no chão, né? Deixa eu explodir aqui, vou ficar balançando, né? Então, isso mostra a confiança que vocês têm comigo. Obrigado. Obrigado.